Olá, esse é mais um vídeo, né? Dessa vez a gente está falando sobre o Google Forms, que é uma plataforma que é muito utilizada para elaborar formulários, né? Que podem vir a ser aí a sua atividade, né? Ou até mesmo a prova nesse ensino remoto. E o Google Forms, além dele, enfim, da gente conseguir acessar ele aqui pelo Google normal, a gente também pode inserir ele no nosso Google Classroom, né? Num ambiente de sala virtual, quando a gente cria uma atividade, a gente tem a opção de criar uma atividade com teste. E esse teste ele vai abrir automaticamente um formulário do Google em branco, pronto para você elaborar as perguntas e as alternativas. Mas aqui eu vou mostrar mais focado no Google Forms em si. Então, existem duas formas, né, da gente acessar o Google Forms. Você pode vir aqui pelo Google mesmo, listar Google Forms, e ele vai dar os resultados aqui pela internet. Aí você pode clicar aqui no primeiro. Ou ainda, se você já estiver aqui nesse ambiente do Google, pelo menos no Google Chrome, você pode vir aqui onde tem do lado da sua foto, tem essa abinha aqui com Google Apps. E aí você pode clicar, ver que aqui não tem nada referente ao Google Forms, né? Mas ele é um produto do Google, então é uma forma de você encontrar ele é clicando aqui e depois clicando nesse botão. E esse mesmo atalho, ele também está disponível aqui no seu Gmail. Você vem aqui do lado da sua foto. Mesma coisa, o Google Forms não aparece aqui, mas você vem aqui, em mais do Google. Aqui meu e-mail está em inglês, mas o seu provavelmente está em português, você vai encontrar facilmente. Quando você clicar aqui, vai abrir essa página. Eu já deixei aberta para evitar que meu computador trave, enfim. E lá no finalzinho você vai ver todos os produtos da Google. E aqui, ó, Forms. Só você procurar aqui que tá por ordem alfabética. Olha só, tem um cardboard também que é muito interessante para trabalhar com vídeos de realidade virtual. Mas enfim, vamos para o Forms aqui. Então aí você já aprendeu duas formas, né, de abrir, de encontrar o Google Forms aí, tanto pesquisando diretamente no Google, quanto indo ali no atalho do seu, que está lá do lado da sua foto no Gmail. Então vamos esperar ele aqui carregar. Então, ó, ele vai dar aqui duas opções. Você criar o formulário do Google pessoal, né? Enfim, ou se você trabalha em alguma empresa, criar para a empresa. Eu vou sugerir você utilizar o pessoal mesmo, porque a empresa geralmente você tem que ter um e-mail corporativo e o pessoal não. Você pode acessar com seu e-mail normal, seu Gmail, no caso, né? Só com o Gmail a gente consegue ter acesso a esses produtos da Google. Então ele vai abrir aqui essa página. Enfim, eu já tenho vários formulários aqui, mas o objetivo é que a gente crie um em branco, né? Então a gente vai vir aqui. Ele já dá aqui até alguns exemplos, ó. Informação de contato, avaliação de curso, teste em branco, coisas de evento, mas vamos do zero. Então aqui você vai ter formulário sem título. E aí vamos supor que esse formulário aqui você está fazendo com o objetivo de ser uma atividade complementar, sobre alguma aula que você deu, né? Então, essa primeira parte aqui, onde tem formulário sem título, é justamente o espaço para você dar o título ao seu formulário. Vamos supor que é um formulário sobre ecologia, unidade 1. Só exemplo aqui das informações, tá? Aqui você vai fazer a descrição. Geralmente na descrição a gente faz, né, uma apresentação. Olá, esta é a primeira atividade, enfim. Pode até colocar aqui, vale tantos pontos, sobre os conteúdos tal e tal, você vai especificando tudo aqui na descrição desse formulário. E aqui ele já vai colocar uma primeira pergunta, né? Que aqui é só a gente alterar. Vou colocar aqui primeira pergunta mesmo, só porque é um exemplo. Depois que você faz essa pergunta, aqui embaixo já tem as opções. Você pode, caso ela seja uma pergunta de alternativa, né? Pode colocar aqui, alternativa 1.
E se você clicar aqui embaixo, adicionar opção, ele automaticamente já escreve ali uma segunda opção. Você coloca alternativa 2, você vai lá escrevendo. Aí 3 e assim vai. Quantas alternativas você quiser colocar. Ou ainda, se por exemplo, você quiser adicionar o campo outro, né, que às vezes tem aqui algumas alternativas, mas o aluno ele tem a opção de escolher outros, enfim, você clica ali onde eu cliquei e ele já vai colocar aqui automaticamente. Caso você queira excluir alguma dessas alternativas, é só vir aqui em excluir, enfim, ela vai excluir normalmente. Se você quiser adicionar uma imagem alternativa, você também pode. Só clicar aqui em adicionar imagem, ele vai abrir aqui a aba do seu Google Drive, ou você pode clicar aqui em procurar, ele vai abrir aqui as pastas do seu computador. Se você tiver alguma imagem salva no seu computador que você quer que faça parte dessa alternativa, é só clicar na imagem e arrastar para cá, certo? Ou ir por aqui, né? Procurando por aqui até encontrar a imagem do seu computador. Aqui você pode marcar, caso a pergunta seja obrigatória ou não. Aqui você pode excluir a pergunta, caso você não queira mais ela. Aqui você pode duplicar a pergunta. Ele vai criar a mesma pergunta ali embaixo. E aí, quando a gente marca que a pergunta ela é obrigatória, ela fica automaticamente com esse asterisco aqui embaixo, certo? Se a gente marcar que ela não é obrigatória, ela não vai ficar com asterisco, tá vendo? Logo, o aluno ele vai poder concluir o formulário sem responder essa pergunta, porque ela não é obrigatória. Mas aí você vai alterando aqui, a depender de como você queira fazer. E você pode escolher a opção de não ser uma pergunta de múltipla escolha. Você pode colocar, de repente, caixas de seleção, né, para que o aluno possa escolher mais de uma opção. Ou ainda uma resposta curta, né, uma pergunta aberta. Mais uma pergunta aberta com uma resposta mais direta. Caso seja uma resposta que precise, né, um pouco, que o aluno disserte um pouco mais, é só clicar ali em parágrafo, onde eu cliquei, e aqui vai aparecer texto de resposta longa. Então, vai ter um espaço maior para o aluno escrever, ele automaticamente vai entender que aquela pergunta ali precisa de uma resposta um pouco mais elaborada. Lista suspensa também é praticamente aqui as opções, mas de uma forma que em lista, né, como se fossem tópicos. Não é muito utilizado lista suspensa, mas vai depender, obviamente, aí do seu objetivo. Escala linear também, vamos supor que, enfim, seja uma pergunta que tenha de uma quantidade a quantidade X de indivíduos de uma tal população, enfim, tem todo um, um enredo aqui, um roteiro que você pode criar para a pergunta, e aqui você pode selecionar se você quer a margem aqui da pergunta de 0 a, enfim, 10, e aqui você vai explicar o que é que o 0 significa. Sei lá, insuficiente. E o 10 vai significar suficiente. Enfim, o aluno ele vai poder responder se vai ser qual escala aqui que ele achou dessa pergunta, né? Sei lá, de uma quantidade X de indivíduos, enfim. Também tem a grade de múltipla escolha, que aqui vai ser, por exemplo, aquelas perguntas de correlacione a linha com a coluna tal. E você vai poder fazer esse tipo de pergunta também. Grade de caixa de seleção, praticamente a mesma coisa, mas aqui podendo selecionar mais de uma opção. Bom, e praticamente o tipo de perguntas mais utilizadas são as de múltipla escolha, caixa de seleção, resposta curta e parágrafo. Mas, obviamente, vai depender do seu objetivo aí com essa atividade. Esse campo aqui de data, também você pode adicionar uma data ou uma hora à pergunta que você está fazendo. Também não é muito utilizado, mas caso precise. Aqui, a gente tem também uma informação para incluir a hora também na pergunta, ou uma descrição sobre a pergunta. Vamos supor que é uma pergunta num nível um pouco difícil, então você faz aqui a pergunta e aqui de repente você faz uma descrição dela, explicando melhor como o aluno tem que responder, dando alguma instrução, algo do tipo. Aqui está aparecendo mês, dia e ano, porque a gente colocou aqui como data, né? O aluno teria que responder como se fosse uma data. Vou botar aqui de novo para múltipla escolha. E aqui do lado a gente tem algumas outras opções também, né? Pode ver que toda a interface aqui do Google Formulário se baseia nisso,
né? Ele vai aumentando à medida que a gente vai adicionando novas perguntas. Como que a gente faz para adicionar novas perguntas? Só vem aqui no mais e adicionar pergunta. E ele vai criar aqui embaixo. Vamos colocar aqui pergunta 2. E aí, se eu clicar aqui na de cima, ele automaticamente vai deixar ela salva aqui. Tá vendo? E aqui eu já vou poder editar a de cima. Agora vamos supor que eu quero que a pergunta 2 seja a primeira. Onde tem esses 6 quadradinhos aqui, que quando a gente coloca seta em cima fica assim, significa que ele está habilitado para ser movido. Então a gente pode clicar e arrastar aqui para cima e ele já vai mudar de posição, né? Vamos supor que eu quero a primeira pergunta de novo aqui em cima. É só clicar ali e arrastar aqui para cima. Certo? Essa segunda opção aqui, importar perguntas. Eu posso pegar perguntas de outro formulário que eu já tenho criado. Certo? Então, por exemplo, você quer fazer essa mesma atividade, vamos supor, o mesmo conteúdo, mas em dificuldades diferentes. Você pode pegar uma pergunta de algum outro formulário aqui e introduzir aqui nesse formulário que você está fazendo agora. E mudar o grau de dificuldade. Enfim. Aqui embaixo a gente tem adicionar um título e descrição. Por exemplo, eu quero dividir aqui o meu formulário em seções. Vamos supor que nessa primeira seção eu quero colocar questões apenas de sucessão ecológica. E aqui você vai colocar esse formulário, essa sucessão ecológica, nananana. Então, todas as perguntas aqui embaixo, os alunos vão entender que é sobre sucessão ecológica. Agora, vamos supor que eu quero criar aqui sobre um outro tópico. É só clicar na última pergunta, ó, como eu fiz agora. Eu cliquei na última pergunta, que no caso é essa terceira aqui, e depois em adicionar título e descrição. Ele automaticamente adiciona um espaço para título e descrição aqui embaixo. Que você vai poder colocar, sei lá, agora eu quero pirâmides ecológicas, e aí você vai colocar uma outra descrição aqui embaixo. E aí quando você clicar adicionar uma pergunta, vai adicionar embaixo dessa seção aqui de pirâmides, certo? Vou botar aqui só uma pergunta 4. Então, quando a gente clica aqui, tem outras opções, né? Por exemplo, adicionar imagem, mas deixa eu clicar aqui na pergunta, porque ali é só a seção, né? Mas pode ver que são as mesmas opções, tá vendo? A mesma opção que tem aqui nesse tópico que a gente criou, nessa seção, também vai ter aqui nas perguntas. É bem intuitiva a plataforma. Se eu clicar aqui em adicionar imagem, da mesma forma que eu posso adicionar uma imagem numa alternativa, se eu clicar aqui, eu posso adicionar a imagem na pergunta. A pergunta aqui que eu estou criando pode ter uma imagem nela. Ou eu também posso adicionar um vídeo, ou ainda adicionar a sessão. Essa função de adicionar a sessão é praticamente o que a gente fez aqui em cima, mas de uma forma mais rebuscada. Por exemplo, essa parte aqui de cima, você viu que virou um formulário à parte, certo? E aqui, tudo que a gente tinha criado aqui embaixo virou como se fosse um outro formulário. Seção 2 de 2. Qual a importância disso? A importância é que, por exemplo, se eu tiver um outro assunto, vai estar bem dividido, né? Como se fossem 2 formulários diferentes. Mas que o aluno vai ter que responder no mesmo dia, por exemplo. Só está dividido em sessões. E aí, vamos supor que quando o aluno ele terminar de responder essa primeira pergunta aqui de ecologia, você pode decidir para onde que ele tem que ir quando ele terminar de responder essa primeira pergunta. Ele vai para a seção 2 de genética, ou ele vai permanecer nessa seção de ecologia? Ou você pode selecionar aqui para ele simplesmente enviar o formulário. Se você deixar essa opção, quando ele terminar de responder a primeira pergunta, ele vai enviar e pronto, não vai vir para essa segunda sessão de genética. O que não é muito interessante, já que o intuito é que o aluno responda todas as sessões, né? A não ser que você tenha algum propósito mais específico. Mas, por exemplo, se eu deixar aqui para a seção 2 de genética, quando o aluno terminar de responder essa primeira pergunta, que é de ecologia, ele vai vir automaticamente para a seção 2, que é genética. É um outro conteúdo já. É bom para fazer simulados com assuntos diferentes. Ou simplesmente você pode colocar aqui e continuar para a próxima sessão, porque ele automaticamente já vai para a sessão de baixo, né? Acontece que se a gente tivesse uma outra sessão, por exemplo,
origem da vida, aqui embaixo eu poderia, nessa seleção aqui, eu poderia colocar especificamente ir para a seção 3, a origem da vida, né? E aí eu pularia essa seção 2. Mas aí, como eu já falei várias vezes, vai depender do seu objetivo. Quando a gente termina de fazer um formulário como esse, ele já fica, vamos dizer assim, pronto para ser respondido. Deixa eu só colocar aqui, deixar mais ou menos bonito, né? Como se fosse realmente para fazer um teste. Botar aqui resposta curta. Esse aqui, aí só o título, né, da sessão. Botar a resposta curta também, porque eu não especifiquei aqui as opções. E vou botar como uma questão obrigatória. Esse aqui eu vou deixar sem estar obrigatório, como vocês podem ver a diferença. Essa aqui que é obrigatória, estava com asterisco. Essa aqui que não é, não aparece o asterisco. Isso vai aparecer para o aluno também. E aí, vamos só tentar mudar aqui a cor, né? Vamos supor que você não gosta de roxo, você queira um outro tema, só clicar aqui nessa aquarelazinha, você pode mudar a cor. E ele vai mudar aqui. Pode mudar a cor do plano de fundo também, o estilo da fonte, vamos dizer que você quer um outro estilo, ou aquele mesmo que é o básico. Ou ainda você pode escolher uma imagem aqui para o cabeçalho, né? Para ficar mais bonito. Então vamos supor que você quer ver como está o seu formulário. É só clicar aqui em visualizar. Ele vai abrir uma outra aba só de visualização, né? Então, ó, como a gente criou duas sessões, essa primeira sessão está mostrando apenas uma única pergunta e aqui, né, com o tema de sucessão ecológica. E aí, se eu clicar em próximo, ele não vai deixar, porque essa pergunta é obrigatória. Então, vamos fazer um teste. Escrever aqui qualquer coisa, clicar em próximo. Aí, lembra que a gente colocou para quando enviar essa sessão, ele ir para a próxima sessão? Nesse caso, a nossa próxima sessão é sobre genética, né? Então, esse nome aqui, ecologia, nem faz sentido, deveria ser só unidade 1. É sobre genética, aqui ele já vai ter a pergunta 2. Aqui a gente colocou resposta curta, por isso aparece desse jeito. Respostas por alternativas, né? Que a gente tinha criado naquele primeiro exemplo. E aqui vamos supor que a gente tem um outro conteúdo aqui, de genética, no caso, né? Que não seria pirâmides. E supõe-se que essa pergunta 4 diz respeito a esse primeiro conteúdo aqui de pirâmides. E aí, se a gente clicar em enviar, ele vai deixar, porque a única pergunta obrigatória que tinha, a gente respondeu. As outras não eram obrigatórias e nós não respondemos, por isso ele deixou que nós enviássemos. Então, ó, vai aparecer lá para o aluno, sua resposta foi registrada, enviar outra resposta. Se ele não quiser, ele simplesmente fecha e vem para cá. Aí, ó, percebe que aqui já apareceu, ó, respostas 1. Já tem uma resposta. Se a gente clicar aqui nessa aba, vai aparecer tudo que o aluno respondeu. Essa doideira aqui que eu escrevi. Vai aparecer que tem 0 respostas, ou seja, a gente vai saber que o aluno não respondeu. Aqui ele vai gerar um gráfico, quando é uma pergunta de alternativa, ele gera um gráfico com a porcentagem de cada uma das alternativas que foram respondidas. E aqui aparece, ainda não há resposta para essa pergunta, porque o aluno não respondeu. E aqui vamos supor que a gente quer ver individualmente, né? Então ele vai mostrar cada aluno, a resposta de cada aluno. Então é importante que num formulário como esse de avaliação, a primeira pergunta não seja direto conteúdo, mas sim uma pergunta sobre o nome do aluno, a turma que ele faz parte, enfim, para você ter um controle quando vir ver aqui as respostas na parte individual. Certo? E ainda tem a opção de você gerar uma planilha com essas respostas. Só clicar nesse ícone verde e aqui criar uma nova planilha. Ele vai criar e automaticamente essa planilha vai ficar armazenada no seu Google Drive. Tanto a planilha quanto esse formulário vai estar no seu Google Drive. Praticamente todo produto do Google que a gente usa fica salvo no Google Drive, né? Então aqui ele já gerou aqui uma planilha com a data e a hora que a gente fez esse teste aqui, ó, tá vendo? Hoje dia 19 de fevereiro, a hora. A resposta da primeira pergunta, no caso não houve resposta, né, para a segunda pergunta,
é a alternativa que foi selecionada para essa pergunta aqui e a quarta pergunta que também não houve resposta, certo? Mas aqui, por exemplo, se você tivesse colocado como uma primeira pergunta lá o nome do aluno, aqui ia estar nome do aluno e aqui o nome dele, que é a resposta, né, o que ele respondeu lá. Aqui a turma, qual sua turma? Aqui ia aparecer, turma tal. Então, cada linha dessa diz respeito a um aluno. Então, por exemplo, fulano respondeu nesse dia, nesse horário, e respondeu essas coisas aqui. Se outro aluno respondesse, viria para a terceira linha aqui. Aluno tal respondeu tal coisa, tal coisa, tal coisa, no dia tal. Certo? Então, ele vai criando aqui linhas, uma abaixo da outra, justamente por ser linha, e aqui nas colunas diz respeito às perguntas que estão lá no seu formulário. Então, é uma planilha dinâmica, né? À medida que os alunos forem respondendo seu formulário, automaticamente lá na planilha vai ficar sendo atualizado com as respostas dos alunos. Então, basicamente, o que a gente tem assim de importante sobre o Google Forms é isso. E também aqui, onde tem formulário sem título, você pode clicar para alterar. Aqui ele já ficou automaticamente Ecologia Unidade 1, porque é o título do nosso formulário. Mas você pode colocar algum outro nome. Enfim, esse nome que você colocar aqui vai ficar salvo no seu Google Drive como formulário unidade 1. Certo? Aqui a gente ainda tem outras funcionalidades, complementos, que são, enfim, coisas que você pode adicionar no seu formulário se você tiver algumas extensões do Google Chrome baixadas. Mas isso é uma outra conversa, né? Um outro vídeo. Por último, se você quiser enviar esse formulário para alguém em específico, você pode enviar aqui por e-mail, só colocar o e-mail da pessoa aqui. E aqui tem uma mensagem automática, este é um convite para você preencher o formulário. Mas você pode excluir isso aqui, escrever o que você quiser, e pode clicar aqui em incluir formulário no e-mail. Se você não clicar em incluir formulário no e-mail, você coloca o link aqui do lado. Aqui é muito importante, você pode adicionar colaboradores. Se você quiser que outros professores ou até mesmo alunos editem esse formulário, é só clicar ali em adicionar colaboradores. Ele vai abrir essa janela aqui, que é para você colocar o e-mail das pessoas que você quer que colaborem no seu formulário, que editem o seu formulário. Vão ser as pessoas que vão estar habilitadas a editar. Bom, como demora um pouquinho para abrir, você pode fazer aí no seu computador que ele vai mostrar direitinho. Mas ó, aqui ele já abriu, só colocar o e-mail aqui em cima das pessoas. Aqui está mostrando o meu e-mail, né, que eu sou a proprietária do Google Formulário. Ou você pode simplesmente copiar o link e mandar para essas pessoas. Aqui tem restrito, somente as pessoas adicionadas podem abrir com este link, ou seja, apenas as pessoas que você mandar esse link é que vão poder abrir o Google Forms, ou você pode alterar e colocar uma outra opção. Por exemplo, qualquer pessoa com link pode abrir, nesse caso, pode editar o formulário, o que não é interessante, porque imagina que todo aluno que entrar no seu formulário, ele vai poder editar as perguntas, editar as respostas, então é importante você, se esse for o seu objetivo, não colocar essa opção. Você pode deixar aqui restrito, que apenas as pessoas que tiverem esse link aqui, daqui de cima, que vocês podem copiar, é que vão poder editar, certo? Aqui concluído. Só uma outra coisa que eu não falei em enviar, é que você pode simplesmente copiar o link. Esse link aqui não é de edição, tá? É o link de resposta mesmo. E você pode selecionar aqui, ó, o URL curto, porque geralmente esse link aqui ele é muito grande. Então, quando você coloca o URL curto, ele, né, deixa mais enxuto, né? É até mais bonito de ver e de mandar para alguém responder. Você pode colocar esse link no seu grupo do WhatsApp, ou até mesmo jogar lá no Google Classroom numa postagem, ou como se fosse uma atividade, enfim. Isso aqui também é uma outra opção, mas que não vem muito ao caso, não é muito utilizada. Então, essa opção aqui do link, aí só clicar aqui, ó, copiar, já copia, aparece aqui copiado para a área de transferência automaticamente, certo? Ou você pode enviar por e-mail. Aí você vai decidir da forma que achar melhor. Então, esse foi o vídeo sobre o Google Formulário. Qualquer dúvida também, só entrar em contato, me procurar, tá bom?